Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro, tudo bem? O meu nome é Breno Meira e o Calourologia hoje é de Física. Hoje falaremos sobre ondas, para poder aprofundar naquele vídeo em trio sobre terremotos, beleza? Assiste esse vídeo também que tá sensacional, o link dele vai estar aqui embaixo. Se inscreve também no canal e deixa aí o seu like, tranquilinho? Então, vem comigo aqui no esqueminha para a gente poder discutir um negócio bem rapidinho para falar mais sobre as ondas. Gente, uma onda é um fenômeno periódico, né, que se propaga no espaço, que transporta energia sem transporte de matéria. Isso é fundamental que você saiba, tudo bem? E a gente pode falar das ondas, né, e diferenciá-las pela sua natureza. Nós temos as ondas mecânicas, por exemplo, tipo o som, ou as ondas em uma corda de violão, e nós temos, por exemplo, as ondas que são eletromagnéticas, por exemplo, como a luz, como os raios X, entre outros. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando e explicando tudo sobre espectro eletromagnético e todas essas ondas. Assiste ele que tá muito legal também. As ondas mecânicas são as ondas que necessitam de meio material para propagar. As ondas eletromagnéticas são as ondas que conseguem propagar no vácuo, mas elas também passam aonde tem meio material, tudo bem? Além disso, nós temos as ondas, nós podemos diferenciá-las pela sua forma, sendo as ondas transversais ou longitudinais. E aí, dá uma olhada nessa animaçãozinha daqui para você entender bem o que é uma onda transversal, tá beleza? A onda transversal, ela vai ter direção de vibração e propagação perpendiculares. Perceba o seguinte, as partículas vibram para cima e para baixo, mas o pulso, a energia vai sendo transmitido horizontalmente. Essa é uma onda transversal, como por exemplo todas as ondas eletromagnéticas são dessa forma e as ondas na corda de um violão também vibram assim, ok? A onda longitudinal, por exemplo como o som, são ondas em que você tem direção de vibração e propagação paralelas entre si. Paralelas. Veja só. O pulso está propagando em um sentido e as partículas vibram numa mesma direção em que o pulso se propaga. Essa é a onda longitudinal, também pode ser chamada de ondas de pressão. Tranquilo isso? Além disso, volta aqui comigo no esqueminha, nós podemos ter uma diferenciação pela direção. Nós podemos ter uma onda unidimensional, tipo as ondas em uma corda, ondas bidimensionais, tipo as ondas na superfície de uma água. Imagina uma aguinha, você dá uma cutucada nela ali assim, vai formar umas ondinhas que se espalham circularmente. São ondas bidimensionais. E nós podemos ter as ondas tridimensionais, por exemplo, o som, tudo bem? Que você fala e ele vai para todos os lados ao seu redor, porque ele se propaga tridimensionalmente. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no esquema de uma onda transversal para a gente conhecer os elementos das ondas. Deixa só eu apagar aqui rapidinho, dar uma limpadinha aqui no quadro e veja bem. O desenho clássico de uma onda que a gente está acostumado seria esse daqui, essa onda com cara de minhoquinha, que é a onda transversal. A gente sabe que essa parte mais alta é a chamada crista, essa parte mais baixa é o chamado vale, e é comum que nós dividamos a onda aqui ao meio, chamando esse ponto aqui de eixo de equilíbrio, né? Essa linha de eixo de equilíbrio. Essa altura aqui, ó, que vai do eixo de equilíbrio até a parte mais alta, ou do eixo de equilíbrio até a parte mais baixa, a gente chama de amplitude, tudo bem? Então esse Azinho vai ser a amplitude da onda, e a amplitude da onda está diretamente associada à energia que essa onda transporta. Quanto mais amplitude, mais energia está sendo transportada pela onda, ok? A distância que a onda percorre durante uma oscilação completa, ou seja, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales, a ela nós damos o nome de comprimento de onda, representado por essa letrinha grega aqui, ó, que é o lambda. Então, é o comprimento de onda, que ele é uma distância. Novamente, quando falo uma oscilação completa, ó, sai de cima, vai embaixo, volta em cima. Ou sai de baixo, vai em cima e volta embaixo. Poderia medir, por exemplo, essa distância daqui também? Poderia, perceba que todas elas são iguais. Sendo o comprimento de onda uma distância, mede-se em metros. Agora, as outras duas coisas que são muito importantes sobre as ondas é o F, que é a frequência, e o T maiúsculo, que é o período. A frequência, a gente mede ela sempre em Hertz,
que é o número de oscilações por segundo, e o período a gente mede em segundos, já que ele é o tempo. Vale sempre lembrar também que existe uma relação de que o período ele vai ser sempre o inverso da frequência. O que isso significa na prática, tá? Por exemplo, o Vilela, ele pratica atividade física 3 vezes por semana. O que é isso? Frequência, o número de vezes que ele vai à academia, por exemplo, em um determinado intervalo de tempo. Agora, o período de duração de cada treino dele é de 50 minutos. É o tempo que dura essa atividade. Então a frequência é o número de repetições, no caso de uma onda, oscilações por segundo, e o período é o tempo que demora para cada oscilação acontecer. Justamente por isso são grandezas inversamente proporcionais. Uma onda que tem muita frequência, ou seja, várias oscilações por segundo, ela vai gastar pouquinho tempo para completar cada oscilação. Tranquilinho? Ficou bem claro? Agora, como é que essas coisas todas se relacionam e a gente consegue chegar naquela famosa equação das ondas, tudo bem? Todo pulso ele propaga com uma determinada velocidade e essa velocidade ela é constante, a não ser que a onda mude o meio de propagação. E aí a gente consegue chegar numa equaçãozinha bonitinha que relaciona todos esses elementos. Que equação que é essa? Por exemplo, você deve lembrar que velocidade lá da cinemática é sempre a distância sobre o tempo, tudo bem? E aí eu vou dar uma mexida nessa equação para que ela fique com carinha de onda. Como que é ficar com carinha de onda? Vamos lá. A distância percorrida em uma oscilação a gente chama de lambda, que é o comprimento de onda. Agora, o tempo gasto para fazer uma oscilação a gente chama de T maiúsculo, que é o período. Ou seja, a velocidade da onda pode ser o seu comprimento de onda em metros dividido pelo seu período em segundos. Mas eu vou dar mais uma mexidinha daqui que é o seguinte. Eu vou escrever que isso daqui é lambda dividido por 1 vezes 1 sobre o período. Eu só desmembrei essa fração nesses dois pedaços. Breno, por que você fez isso? Pelo seguinte, a gente sabe que isso daqui representa a frequência da onda. Então eu posso reescrever a minha equação com o seguinte formato. V é igual a lambda, e aonde tinha 1 sobre período, eu coloco a frequência. Esse daqui é o formato mais conhecido da equação das ondas, V lambda F. E aí tem vários macetinhos para lembrar isso, né? Vaca lambe filhote, vá lamber farinha. Aí teve uma vez que eu estava dando uma aula no pré-vestibular, um menino me levantou a mão e falou assim, professor, eu sei um outro macete para essa forma. Eu tô assim, ô rapaz, qual que é o outro macete? Ele falou assim, professor, vem lamber fofinho. Eu tô assim, quê? Ele falou, professor, vem lamber fofinho. Eu falei, puta merda, vem lamber fofinho. Eu falei assim, mas assim, na tora mesmo, na frente de todo mundo, ele falou assim, não, professor, é só um macete. Eu falei, tá. Então assim, pode inventar do jeito que você achar mais legal, como você gostar de decorar a equação, beleza? E eu queria dar um exemplo numérico para vocês de como é que a gente pode usar essa equação para você entender um pouquinho melhor. Se quiser tirar uma foto aí da dedução, dá uma pausa, tira um print e vamos lá. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês utilizando ondas sonoras. Como é que funciona isso? Um ser humano aí com plenas capacidades auditivas, ele consegue escutar ondas que vão de 20 Hz, tudo bem? Até 20.000 Hz. Tudo que tiver entre essa faixa de frequência, a gente chama de som. Tudo que tiver para cima desses 20.000 Hz, a gente vai chamar de ultrassom. Tudo que tiver para baixo, a gente chama de infrassom. Mas isso, obviamente, para nós humanos, né? Outros organismos, por exemplo, tipo morceguinhos, escutam até 120, 130, mais de 100.000 Hz. E a gente sabe que a velocidade do som no ar, aproximadamente aí na temperatura ambiente, é de uns 340 metros por segundo. Beleza? Então eu quero descobrir o seguinte, qual que é o comprimento desta onda e qual é o comprimento desta onda. E para poder fazer isso, a gente usa lá a nossa equação do vem lamber fofinho, do V lambda F. Dessa forma, o comprimento de onda pode ser dado pela razão entre a velocidade e a frequência. Para a onda de 20 Hz, como é que fica isso daqui? 340 metros por segundo e a frequência é de 20. Então, ó, corta aqui, você tem 17 metros de comprimento de onda. Tudo bem? Ou seja, a onda de 20 Hz de frequência, a distância entre suas cristas é de 17 metros.
Agora, se eu pegar para a onda de 20.000 Hz, como é que vai ficar isso daqui, ó? Eu vou fazer a mesma conta, 340, só que agora eu divido pela nova frequência, que é 20.000. Isso daqui vai dar 0,017 metros. Opa, esqueci de um negócio aqui, o meu toque não permite. Pronto. 0,017 metros, só para você ter uma ideia, é aproximadamente não, exatamente 1,7 centímetros. Ou seja, esta onda daqui tem 17 metros de comprimento entre cristas, é uma onda bem longa. Essa daqui já tem o quê? 1,7 centímetros, é uma onda bem curta. Vale sempre a pena, futuro calouro, perceber o seguinte: como a velocidade das duas ondas é igual, nós temos uma relação de proporção inversa. Ondas de maior frequência vão ter menos comprimento de onda e a recíproca também é verdadeira. Beleza? O último comentário rápido é o seguinte: a velocidade de uma onda, ela sempre depende do meio no qual essa onda se propaga. Então, se a onda não muda de meio, a velocidade é sempre igual, enquanto a frequência da onda sempre depende da fonte emissora. Ou seja, depois que a onda nasceu, a frequência nunca mais muda, e o comprimento de onda é uma consequência dos dois. Então, olha só, espero que tenham gostado, que tenha dado para entender tudo. Assistam lá os nossos vídeos sobre terremotos, que a gente usa todo esse conhecimento sobre ondas para explicar a determinação do ponto de origem de um sismo, tudo bem? Muito obrigado, deixe aí os seus comentários, valeu, falou!